Sejam bem-vindos a mais um Top Mortes em franquias de terror e hoje vamos falar do nosso brinquedo favorito. Não é a Annabelle, porque ela não chega nem aos pés do nosso queridíssimo Charles Lee Ray, mais conhecido como Chuck. Eu vou confessar que quando eu fui reassistir os filmes pra fazer essa lista, eu fiquei um pouquinho decepcionada porque a minha mente automaticamente comparou com o último Top Mortes em franquias, que foi de A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo tem as mortes mais criativas do mundo do terror, na minha opinião. Então todo mundo que veio depois dele, pra mim não chega nem aos pés. Aí eu fiquei pensando nisso, mas tudo bem. As mortes do Chuck são legais, sim, mas a minha comparação é com aquele negócio da criatividade mesmo. Então, diferente do último Top Mortes em franquias, que foi da Hora do Pesadelo, o critério de avaliação desse é a violência e o gore, e por último, a criatividade. E por falar no último Top Mortes em franquias, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card pra você assistir. E pra esse ranking serão considerados Brinquedo Assassino 1 de 1988, Brinquedo Assassino 2 de 1990, Brinquedo Assassino 3 de 1991, A Noiva de Chuck de 1998. Gente, quando eu vi a data de A Noiva de Chuck, eu falei, cara, eu tô muito velha. A Noiva de Chuck é de 98, gente, eu tô muito velha, meu Deus. O Filho de Chuck de 2004, A Maldição de Chuck de 2013 e O Culto de Chuck de 2017. Não considerei o reboot de 2019 pelo simples motivo que o boneco é um robô, ele não é o espírito do Charles Lee Ray. Então, por que eu vou botar nessa lista? Pra mim, ele não faz parte da franquia. Se não é o cara, poxa, não é o espírito do cara, por que vai entrar pra franquia, caralho? Então, pra mim, não fez sentido que o filme de 2019 entrasse pra essa lista, mas se você considera, me conta aqui embaixo se você considera o filme de 2019 como fazendo parte da franquia de Brinquedo Assassino. Agora, vamos lá. Vamos começar com a que tem menos sangue dessas 5 mortes, obviamente, né? Se o quesito principal é a violência e o gore. De Brinquedo Assassino 2, a morte de um dos funcionários da fábrica logo lá no comecinho do filme. Depois do que aconteceu lá no primeiro filme com o Andy, a fábrica dos bonecos Good Guy ficou numa situação muito complicada, porque toda aquela situação que aconteceu no filme 1 caiu na mídia. Então eles conseguem o boneco que era do Andy, o boneco que ele afirmava que era possuído pelo espírito do Charles, e eles reconstroem o boneco. Olha que merda. E eles resolvem fazer isso pra tirar a mídia da cola deles, né? Porque eles fazem uma análise no boneco pra comprovar que não tinha nada de errado com ele, pra eles poderem lançar isso na mídia e falar assim, ó, tudo que aconteceu ali com o Andy não foi culpa nossa não, hein? Então é pra isso que eles pegam o boneco de volta. Mas no meio da reconstrução do boneco, que tá sendo feita por 3 funcionários da fábrica, é onde dá merda. Eles estão lá quase no final, o boneco já tá todo inteirinho, só falta colocar os olhos, e é uma máquina que coloca os olhos. Quando a máquina tá pra chegar perto dos buraquinhos onde vai colocar os olhos, ela começa a pifar. Aí o funcionário vai dar uns tapas lá na máquina pra ver se ela volta a funcionar, e ela volta a funcionar. Mas aí nessa que ela volta a funcionar, ele fica todo feliz que fez a máquina voltar a funcionar e continua encostando na máquina. Isso que ele fica encostando na máquina, ela começa a dar um super choque nele. O choque é tão forte que ele é jogado longe e acaba morrendo. E nessa cena a gente consegue perceber que aquilo é coisa do Chuck mesmo, porque no momento em que eles estão botando os olhos e que ele começa a dar o choque lá no cara, sai uma luz vermelha do olho do Chuck, como se fosse o espírito lá fazendo isso com o cara. Então a gente pode perceber que esse foi o exato momento em que o Chuck voltou à vida, né, na forma do boneco. Se você é dono de uma fábrica de brinquedos, eu vou te dar um conselho que vai mudar a vida da sua empresa. Não reconstrua bonecos possuídos por espíritos de assassinos. Em quarto lugar, uma morte de O Culto de Chuck, um dos filmes que eu mais odeio da franquia. A Nika é uma personagem que veio do filme anterior, A Maldição de Chuck. Lá, o Chuck matou a família dela inteira e quem acabou ganhando a culpa foi ela. Obviamente, ninguém acreditou na palavra dela, de que foi o boneco que matou todo mundo, então ela acabou em um hospital psiquiátrico. E é nesse hospital psiquiátrico que o Chuck vai atrás dela. No momento em que o Chuck finalmente consegue ficar, entre aspas, a sós com ela, e ela acha que ele vai matar ela naquela hora, ele, na verdade, faz ali o ritual de transferência da alma, transferir a alma dele, que tá no boneco, para o corpo da Nika. Ele consegue fazer essa transferência da alma dele pro corpo da Nika, e logo que ele tá lá no corpo da Nika, a primeira coisa que ele faz é o quê? Matar o médico da Nika, que tá lá apagadão, deitado no chão. Então ela chega nele e simplesmente começa a esmagar a cabeça dele com um salto alto, no pé dela mesmo. Ela vai lá, ó,
Bastante sangue nessa cena. É mostrado, sim, os pisões que ela dá na cabeça do cara e como a cabeça dele fica depois, tudo é mostrado. É tenso. Em terceiro lugar, uma morte de A Noiva de Chuck. O Chuck e a Tiffany estão dentro de uma van. A Tiffany tinha pago o vizinho dela pra levar os 2 bonecos dela pra algum lugar. Então eles estão lá dentro dessa van e esse menino que tá dirigindo a van para na casa da namorada dele. Ele e a namorada dele entram na casa, deixando os 2 bonecos lá na van. E o tio da menina, que é policial, entra na van porque ele tinha a intenção de implantar drogas lá pra colocar a culpa no menino. Quando ele entra e coloca as drogas lá, escondidinhas no banco de trás, ele ouve uma risadinha de mulher no banco da frente. Aí ele vai se arrastando assim pra ver quem é que tá lá no banco da frente. Quando ele chega lá, ele olha e vê a Tiffany. A Tiffany tá sentada no banco do carona e o Chuck tá deitado assim com a mão pra cima. E a câmera mostra vários parafusos estrategicamente colocados ali. Aí a Tiffany fala, agora, e se abaixa, e o Chuck arremessa os parafusos contra o cara. E isso acaba furando toda a cabeça dele. Eu adoro essa maquiagem do cara com os parafusos na cabeça, gente. Achei que ela ficou muito bem feita. O filme dá um bom foco nessa cara dele com os parafusos, é bem legal. Em segundo lugar, mais uma morte de O Culto de Chuck. A morte da Claire, que é uma das pacientes do hospital psiquiátrico. E o momento em que ela tava com o Chuck na mão, levando ele pra jogar num daqueles buracos de roupa suja, sabe? Que a roupa, você joga a roupa e ela vai direto pra lavanderia. Ela tinha intenção de jogar o Chuck ali, mas no momento em que ela vai jogar, ele dá uma mordida no braço dela. Aí ela fica assustada e joga ele no chão, mas é uma mordida forte, hein? Deve ter doído. E esse é o momento em que ela se liga que o boneco tá vivo, porque ela já tinha ouvido a história da Nika, que tá lá no hospital psiquiátrico também, mas ela não acreditava, ninguém acreditava que o boneco tava vivo mesmo. E é nesse momento que ela se liga que o boneco tá realmente vivo, porque ele acabou de morder o braço dela, e aí também o médico dela chega, ela começa a contar tudo pro médico, ó, o boneco tá vivo mesmo e tal. O médico, obviamente, não acredita nela, ela mostra a mordida do braço pra ele, ele acha que foi ela que se mordeu, ela que se machucou, e ela dá um surto ali, querendo fazer o médico acreditar nela, e ele não acredita. Então ele manda ela pra uma solitária. Eles amarram ela na cama e dão um sedativo pra ela se acalmar. Aí eles saem dessa salinha e deixam ela lá sozinha com quem? Com o Chuck, né? Essa cama que a Claire tá amarrada, ela é debaixo de uma parede de vidro. Eu acredito que eles coloquem daquela maneira pra pessoa que tá ali, que eles estão tentando fazer se acalmar, ficar olhando o céu e de repente se acalmar mais. Aí o Chuck levanta e pega um cilindro de oxigênio comprimido. Então ele dá uma porrada no negócio pra fazer o gás ser liberado com bastante força. E com isso ele consegue arremessar bem forte o cilindro lá no vidro que tá em cima da Claire, fazendo com que o vidro se quebre em muitos pedacinhos e acabe caindo na Claire. Tem uma outra morte da franquia de Brinquedo Assassino que é bem parecida com essa, que também é com um espelho em cima, assim, que é da Noiva de Chuck, mas essa do Culto de Chuck eu achei muito mais legal. Por quê? Porque a cabeça sai rolando, isso é muito mais maneiro. E, em primeiro lugar, uma morte que me dava muito nervoso quando eu era criança. Me dava muito nervoso, mas eu também achava muito engraçado. E o filho de Chuck, a morte do Redman, que é aquele diretor, rapper, ele é os dois, sei lá, que tá dirigindo um filme novo sobre a Virgem Maria. E a Jennifer Tilly tá tentando conseguir o papel principal nesse filme dele, ela quer fazer a Virgem Maria, só que ele não queria colocar ela não. E pra convencer ele, ela chama ele pra ir pra casa dela pra... Como é que eu vou dizer? Pra convencê-lo de outras maneiras. No meio da noite, eles dois se pegando lá, o Chuck e a Tiffany aparecem e apagam os dois. E eles apagam pra quê? Pra fazer uma inseminação artificial na Jennifer. E é com o sêmen do Redman? Não, com o sêmen do Chuck. Isso foi pra que quando eles conseguissem transferir as almas deles pros corpos da Tiffany e do Redman, eles pudessem ter uma criança também pra poder transferir o filho Glenn deles pro corpo da criança. A Jennifer e o Redman acordam no dia seguinte sem se lembrar de nada que aconteceu. E a Jennifer engravida. A Jennifer então descobre que ela tá grávida e ela convida o Redman pra jantar na casa dela de novo pra contar pra ele. Só que ele não acredita muito não. Então ele não reage muito bem quando a Jennifer tenta contar pra ele e a Tiffany escuta tudo aquilo e fica revoltada com o cara porque ela é apaixonada, ela é super fã da Jennifer. Então o que ela resolve fazer com o cara? Ela vai lá matar ele. E como ela faz isso? Quando a Jennifer sai da mesa pra atender o telefone, que o Redman fica lá na mesa sozinho comendo, ela vai por debaixo da mesa com uma faquinha bem maneira, bem afiada e começa a cortar lá partes baixas dele, todinho. Eu não sei se ela corta aquilo que vocês estão pensando, eu acho que corta, porque a altura dela fica bem ali, ó, bem na altura certinha pra cortar
tudo ali. A única coisa que a gente vê no chão caindo, assim, depois de ela ter cortado, é o intestino dele. Mas acredito que se ela cortou o intestino, ela também deve ter cortado isso aí que você tá pensando. Então ele tá lá morrendo, com os órgãos saindo, caindo pra fora, e a Jennifer lá no telefone, ele tentando pedir a ajuda dela. E ela não sabe o que tá acontecendo, porque ela não tá olhando debaixo da mesa. Ai, gente, essa é muito boa. Me conta aqui embaixo qual é a sua morte favorita da franquia e se você mudaria alguma coisa nesse meu ranking. Pode colocar aqui nos comentários também qual outra franquia de terror você quer que eu faça o top mortes em franquias. Vale lembrar que Sexta-feira 13, Premonição e Halloween já estão na lista. Então, se alguma dessas, nem precisa pedir, porque eu já vou fazer. E, é claro, se inscreve aqui no canal, porque se você gosta de terror, você está no lugar certo. Beijinhos, até a próxima.